Se você quer aprender como montar uma carteira de investimentos sólida, baseada em fundamentos e com passos consistentes rumo à sua liberdade financeira, fica comigo porque o que eu vou compartilhar contigo pode mudar a sua visão de investimentos para sempre. Hoje a gente vai montar e estruturar uma carteira de investimentos e, mais do que isso, eu vou compartilhar como eu estruturo a minha própria carteira com base no método Buy and Hold. Essa estratégia é amplamente comprovada por grandes nomes como Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger e John Bogle. Eles construíram patrimônios bilionários aplicando o Buy and Hold, onde você compra ativos de alta qualidade e os mantém por longos períodos, independentemente das oscilações de mercado. E estudos comprovam que essa abordagem é uma das mais eficientes, pois maximiza o poder dos juros compostos, elimina o impacto emocional das decisões impulsivas e garante retornos consistentes. E o que impulsiona essa estratégia, no meu método, é o movimento FIRE, com princípios como poupança mais agressiva, controle de despesas e foco em renda passiva. E o FIRE transforma o Buy and Hold em um caminho claro e poderoso para alcançar a independência financeira. Bom, eu separei os principais tópicos que a gente vai ver hoje aqui nessa aula. Então, os pilares para montar a carteira, meta e o seu número FIRE, o alicerce da carteira, o mapa e, por fim, a gente vai falar sobre as proporções da carteira FIRE e, para fechar, dicas práticas para alavancar a sua estratégia de investimentos. Bom, os pilares para montar uma carteira FIRE. E na minha avaliação, a gente tem 3 pilares base aqui, que são segurança, crescimento e renda passiva. A gente vai passar por cada um deles. Quando a gente pensa em segurança, o primeiro pilar aqui é para proteger contra oscilações bruscas do mercado, por exemplo, eventos imprevisíveis. E como é que a gente pode fazer isso? Através de uma estratégia, de algumas estratégias, né? A primeira é diversificação. Você pode espalhar os seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, fundos imobiliários, ETFs, e também diversificar geograficamente entre Brasil e exterior. Proteção contra a inflação é um ponto importante, então, investir em ativos indexados ao IPCA, como títulos IPCA+, e fundos de investimento, fundos de papel que têm essa característica. Uma exposição internacional também pode reduzir o risco de alocar parte do seu patrimônio, alocando parte em ações no exterior. Pense aqui como uma estratégia de segurança à base estável da sua carteira, garantindo resiliência em cenários adversos. O segundo pilar aqui, a gente pensa em multiplicar o patrimônio de forma consistente para atingir o número FIRE mais rapidamente. A gente vai falar sobre o número FIRE mais na frente. Mas para isso, você precisa investir em ações com fundamentos sólidos, boas perspectivas de expansão. Então, incluir ETFs que oferecem exposição a índices amplos e setores de alta performance é sempre interessante. Então, diversificar entre Brasil e exterior, acessando economias mais robustas, setores inovadores. Esse pilar tem o papel de aumentar o valor da carteira ao longo do tempo e acelerar a tua independência financeira. E o terceiro, que é geração de renda passiva. O terceiro pilar tem o objetivo de criar um fluxo contínuo de rendimentos que substituam gradualmente a sua renda ativa. Por isso, você pode investir em ativos que pagam rendimentos regulares, como ações que distribuem dividendos, fundos imobiliários e REITs, como a gente falou, e reinvestir esses rendimentos durante a fase de acumulação do seu patrimônio. Isso tende a ter um efeito exponencial no ganho ao longo do tempo. Esse pilar vai permitir que você financie o seu estilo de vida FIRE sem precisar vender os seus ativos ao longo do tempo. E a estratégia central aqui é montar uma carteira FIRE alinhada às premissas do Buy and Hold. E o que significa Buy and Hold? A escolha de ativos é focada em alta qualidade, como ações de empresas que são líderes, fundos imobiliários bem geridos, né? ETFs diversificados. A visão aqui é de longo prazo. O Buy and Hold ele não tenta prever o mercado, ele usa o tempo como aliado, mantendo os ativos para aproveitar os juros compostos e o crescimento sustentável. Manutenção desses ativos, ou seja, você mantém esses ativos enquanto os seus fundamentos permanecerem sólidos, podendo carregá-los por anos ou até décadas e quem sabe para sempre.
Agora, por que o buy and hold é tão eficiente? E aqui estão alguns dos motivos, né, que a gente pode elencar. O primeiro deles, juros compostos. Os rendimentos e os reinvestimentos geram um crescimento exponencial no patrimônio. Então você tem aqui também um menor impacto emocional com o buy and hold, você evita decisões impulsivas causadas por oscilações de mercado. E você tem, obviamente, custos reduzidos nas movimentações, porque você vai ter menos movimentações, que significam menos gastos com taxas e impostos. Essa abordagem é amplamente comprovada por investidores como Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, como eu mencionei, que construíram fortunas com o buy and hold. E como o buy and hold ele complementa o FIRE e vice-versa. Ambos compartilham a visão de longo prazo e se concentram no crescimento sustentável do patrimônio. Como eles se complementam? A gente tem aqui uma premissa que é o longo prazo. Os rendimentos gerados por ativos mantidos, como dividendos e aluguéis dos fundos imobiliários, ajudam a financiar o estilo de vida FIRE. E a jornada de investimentos, consistentemente em ativos de qualidade e reinvestindo os rendimentos, você constrói um patrimônio robusto e sustentável. Essa estratégia elimina as distrações de curto prazo, permitindo que você se concentre no que realmente importa, é aquilo que faz sentido, que é o foco total nos seus objetivos. Em resumo, o buy and hold não é apenas uma estratégia de investimentos, é uma filosofia que se alinha perfeitamente ao movimento FIRE, combinando segurança, crescimento e geração de renda. E com consistência, disciplina, essa abordagem oferece um caminho sólido para alcançar a independência financeira e transformar a sua vida. O segundo ponto é a meta e o número FIRE. Mas o que é o número FIRE? Basicamente, é o patrimônio necessário para você viver de renda. Ele representa um valor que é necessário para que você possa viver exclusivamente da renda passiva gerada pelos seus investimentos. Esse número não é apenas uma meta, ele é um mapa que guia suas decisões de poupança, investimentos e estilo de vida. Ele permite que você tenha clareza e eficiência ao planejar sua jornada financeira. A gente vai entender como definir esse número que é tão importante. Então, basicamente, por que é importante definir esse número FIRE primeiro, né? A gente tem um principal ponto aqui que é a clareza. Então, definir um número FIRE transforma o conceito de independência financeira em algo concreto e mensurável. Ele ajuda você a saber exatamente quanto precisa acumular para alcançar a sua liberdade financeira e manter o estilo de vida que deseja. Depois, vem o planejamento estratégico. Com o número FIRE definido, você consegue calcular exatamente quanto você precisa poupar e investir todos os meses. Qual é a taxa de retorno necessária para atingir a sua meta e o tempo desejado. Então, sem um número FIRE, é como navegar sem um mapa. E isso pode levar você a algumas decisões financeiras desorganizadas e perder o foco do objetivo. Por fim, o número FIRE é adaptável. Então, ele reflete as suas necessidades e também considera o seu custo de vida atual e futuro, seja para um estilo mais minimalista ou até mesmo para buscar um estilo de vida no futuro mais confortável. Ele será sempre ajustado à sua realidade. Mas o que acontece se eu não definir um número FIRE? Você pode subestimar suas necessidades e acabar com um patrimônio insuficiente ou superestimar, sacrificando mais do que o necessário. E isso também afeta a sua motivação ao longo do tempo. Quando o objetivo não é claro, o progresso parece vago e o que pode fazer com que você perca o foco ao longo do tempo. O mais grave aqui é você correr o risco de insuficiência de recursos lá no futuro. Então, sem um cálculo preciso, você pode acabar alcançando um patrimônio que não sustenta o seu estilo de vida e gerando estresse financeiro no futuro. E por fim, sem um número FIRE, você perde o controle sobre o tempo. Não saber quando vai alcançar a independência financeira pode fazer você trabalhar mais que o necessário ou se aposentar antes do que realmente você está preparado. E agora a gente vai para o que interessa. Como definir o número FIRE? Primeiro, reflita sobre o seu estilo de vida. Então, pergunte-se quanto dinheiro eu preciso para viver confortavelmente sem trabalhar, que é a pergunta-chave aqui, né? Quais são os meus custos fixos e variáveis e como eles podem mudar no futuro. Depois, use a regra dos 4% como sugestão. Essa regra sugere que você pode retirar 4% do seu patrimônio anualmente sem esgotá-lo ao longo do tempo. Por exemplo, se suas despesas anuais são 120 mil, então você multiplica esse valor por 25 ou 300 vezes o seu custo de vida médio mensal. O seu número FIRE será então 3 milhões. A gente sabe que esse número é um pouco polêmico. Muitos acham pouco, né?
ou outros um tanto arriscado, você pode optar por 33 vezes, por exemplo. Nesse caso, você multiplica 120 por 33 e a gente vai ter pouco mais aí de 3,9 milhões. Essa é uma margem de segurança, um colchão financeiro para você lidar com imprevistos, principalmente nos primeiros anos de aposentadoria ao atingir o FIRE. Então, definir um número FIRE é fundamental para dar direção, clareza e eficiência à sua jornada financeira. Se você quer ajuda para calcular o seu número FIRE, eu preparei uma calculadora especialmente para isso. Ela vai te ajudar a descobrir exatamente quanto você precisa acumular para viver de renda passiva de forma simples e prática. É só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram com a palavra calculadora que eu te envio gratuitamente essa planilha para fazer esse cálculo e outros de forma automática. Antes de pensar na sua carteira de investimentos, a gente precisa começar pelo alicerce, a base de toda a estratégia financeira, a sua reserva de emergência. Então pensa nisso como uma fundação, a fundação da sua casa, por exemplo. Não importa se você quer uma mansão ou um apartamento simples, sem uma base sólida, o resto pode desmoronar. Então a reserva ela é indispensável, porque protege você de imprevistos financeiros, como despesas inesperadas ou problemas de saúde ou perda de renda, por exemplo. Essa proteção permite que os seus investimentos fiquem intactos mesmo em momentos de crise. É como o alicerce de uma casa. Sem ele, toda a estrutura fica vulnerável. Mas então o que é exatamente essa reserva? Basicamente é um valor que você guarda para situações inesperadas. Ele deve ficar aplicado em algo extremamente conservador, seguro e de liquidez imediata, ou seja, o dinheiro precisa estar ali disponível sempre que você precisar, sem riscos de você perder qualquer valor. E como você pode aplicar essa reserva? Considere diversificar em investimentos conservadores, como o Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. A ideia aqui é garantir acesso rápido ao dinheiro quando for necessário, sem comprometer a segurança. É ideal ter ali algo próximo de 3, 6 ou até 12 vezes do seu custo médio de vida mensal. A escolha vai depender muito do seu perfil, da segurança financeira que você quer ter. Por exemplo, se seus gastos mensais são algo como 3 mil, a sua reserva de emergência deve ficar ali entre 9 e 36 mil, dependendo do nível de tranquilidade que você quer. Então lembre que sem uma reserva de emergência sólida, você pode ser forçado a vender investimentos de longo prazo em momentos ruins, o que pode comprometer a sua estratégia FIRE. Por isso, construa a sua reserva o quanto antes. Essa é a primeira coisa antes da gente falar do mapa da carteira. E com a reserva de emergência resolvida, agora é hora de a gente desenhar essa carteira, né? O mapa da carteira de investimentos. Pensa nisso como o projeto, uma planta da sua casa, por exemplo. Você quer uma casa com 1 quarto, talvez 2 ou 3 quartos. Você pensa, vai ter suíte? Eu quero o 2º andar, eu quero uma piscina, talvez garagem para 2 carros. Cada detalhe é planejado para atender às suas necessidades. Então, na carteira de investimentos é a mesma coisa. Cada investidor tem suas preferências e prioridades. E agora, a estrutura que a gente vai falar aqui, ela pode ser adaptada para o seu perfil e para os seus objetivos. A diversificação é a base de tudo. E os estudos mostram que diversificar entre várias classes de ativos traz mais retorno ajustado ao risco no longo prazo. Diversificar é como dividir a sua casa em diferentes cômodos: sala, cozinha, quarto e banheiro. Cada cômodo ele tem a sua função e juntos eles formam uma casa completa e funcional. Não faz sentido montar uma casa apenas com a sala ou apenas com a área de lazer. Então assim, cada investimento e cada classe tem a sua função e é importante saber o que esperar de cada uma delas. Na sua carteira de investimentos, cada classe de ativo pode ser vista como um andar da casa. Como na analogia, a título didático, a gente pode dizer que a renda fixa é o alicerce, trazendo segurança, estabilidade. Já as ações representam, por exemplo, o primeiro andar, oferecendo potencial de crescimento. Exterior, investimentos no exterior representam o 2º andar, oferecendo diversificação global. Fundos imobiliários são o espaço de convivência, gerando ali renda passiva. Talvez criptoativos são ativos ali de inovação, como sistemas inteligentes de automação para sua casa. Então considere estudar as possibilidades para compor a sua carteira de investimentos. Ações no Brasil, participação direta no crescimento das empresas brasileiras. E por que investir no Brasil? A participação no crescimento econômico oferece exposição direta ao desempenho, à economia real,
Ou seja, você vai estar exposto à economia real. Dividendos atrativos. Muitas empresas brasileiras possuem histórico sólido de pagamento de dividendos, que é ideal para a geração de renda passiva. A ideia é buscar investimentos de qualidade ou quality investing. Empresas maduras, resilientes, com forte geração de caixa, bom histórico de governança e consistência em dividendos. Ao mesmo tempo que a gente não deixa de fora ações de crescimento, de growth investing. Empresas em setores emergentes. Essas empresas têm como característica o reinvestimento de lucros para expansão e inovação, e normalmente não distribuem grandes dividendos para nós acionistas. E o que esperar de cada tipo de empresa? Empresas de qualidade normalmente têm mais estabilidade, geração de renda passiva consistente e menor volatilidade. Já a empresa de crescimento tem um potencial de alta valorização no longo prazo, mas maior volatilidade e risco. A próxima classe aqui que a gente pode falar são os fundos imobiliários. E por que investir nos FIIs? O primeiro ponto que a gente pode elencar aqui é a geração de renda passiva. Com os FIIs, você tem uma distribuição regular de rendimentos que são isentos de imposto de renda para a pessoa física, proporcionando fluxo de caixa consistente. A gente pensa aqui também na diversificação imobiliária, que permite acesso a diferentes segmentos imobiliários, como lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos. A barreira que você tem aqui de entrada é muito baixa, com valores acessíveis. É possível investir em grandes empreendimentos sem necessidade de adquirir imóveis diretamente. A ideia aqui é buscar características de solidez e qualidade. Fundos com portfólios multi-imóveis e multi-inquilinos, diversificados e espalhados por diferentes regiões. Essa é uma ideia muito interessante de buscar através dos FIIs. Gestão profissional com históricos sólidos de entrega de resultados consistentes também é algo que a gente vai buscar nos FIIs. E contratos de longo prazo, especialmente setores como logística e lajes corporativas. Buscar setores diversificados, sejam em lajes que têm contratos estáveis em regiões premium, shoppings que têm participação nos lucros dos lojistas e também participam da recuperação econômica. Logística aqui tem alta demanda com o crescimento do e-commerce, por exemplo. E o que esperar de cada tipo de FII? Os FIIs multi-estratégia garantem estabilidade e redução de risco com diversificação de ativos e regiões. FIIs de lajes corporativas têm potencial de valorização em regiões premium, porém são mais sensíveis à vacância. Já os FIIs de shopping têm crescimento de receita em períodos de alta demanda, mas são sensíveis a crises econômicas. E os FIIs logísticos têm como característica contratos longos, na sua grande maioria, com inquilinos mais sólidos, aqueles em fundos de mais qualidade, com mais previsibilidade de receita. E os FIIs de papel, proteção contra a inflação e um retorno mais previsível, ideal para períodos de instabilidade econômica. A ideia aqui com os FIIs é combinar solidez, diversificação e geração de renda passiva. Então busque fundos multi-imóveis com gestão experiente, inquilinos sólidos e presença em diferentes regiões para reduzir o risco e maximizar a estabilidade. E por fim, no Brasil, a renda fixa, especialmente os títulos atrelados ao IPCA, que oferecem uma proteção contra a inflação, garantindo que o seu poder de compra do patrimônio investido seja preservado ao longo do tempo. E no exterior, a gente tem a estratégia do stock picking, ou seja, escolher empresas individuais que fazem sentido dentro da análise e objetivos. Mas por que investir no exterior? Primeiro ponto, reduz o risco Brasil e expõe o portfólio a economias mais robustas e estáveis. A gente tem setores inovadores e acesso a empresas que são líderes globais em tecnologia, saúde ou consumo. E a gente também tem a proteção cambial, que são investimentos em moeda forte, como dólar ou euro, que ajudam a proteger o patrimônio contra a desvalorização cambial. Assim como nas empresas brasileiras, a ideia aqui é buscar características de qualidade, empresas sólidas, líderes de mercado e resilientes a crises. E da mesma forma, empresas de crescimento são empresas mais inovadoras, em setores disruptivos ou com alto potencial de valorização. E o que esperar de empresas de qualidade e de crescimento? É algo similar com o que a gente viu no Brasil, mas com algumas diferenças específicas devido à maturidade e características do mercado americano. Empresas de qualidade nos Estados Unidos possuem resiliência superior em mercados voláteis. Empresas de grande capitalização têm modelos de negócios globais e diversificados, o que torna o modelo ainda mais resiliente às crises. E a gente tem também os REITs com foco em qualidade, então os Real Estate Investment Trusts, que são veículos de investimento imobiliário amplamente desenvolvidos nos Estados Unidos
projetados para oferecer acesso ao mercado imobiliário. Os REITs oferecem exposição a diversos tipos de propriedades, como data centers, que operam, que tem aqui um centro de infraestrutura para computação em nuvem e armazenamento de dados, por exemplo, algo que a gente não tem aqui no Brasil. Logística e armazéns, né, os REITs que atendem essa crescente demanda do e-commerce. A diversificação geográfica aqui é global, né, já que muitos REITs operam em mercados também fora dos Estados Unidos. A legislação para os REITs é favorável, porque por lei eles são obrigados a distribuir pelo menos 90% dos lucros em forma de dividendos. E isso garante um fluxo de renda consistente para os investidores. Nos Estados Unidos, os REITs têm acesso a incentivos fiscais que os tornam eficientes em termos de custos. Outro ponto importante é a liquidez. Os REITs são negociados em bolsa, assim como as ações, o que garante essa facilidade de negociação. Muitos REITs possuem propriedades premium em mercados altamente valorizados, espalhados pelos Estados Unidos, como em Nova York, na Califórnia, em grandes hubs tecnológicos. A minha preferência é buscar REITs com baixo endividamento e alavancagem financeira mais controlada, garantindo mais estabilidade em períodos de alta nas taxas de juros. No entanto, alguns REITs podem optar por alavancar para financiar novas aquisições e projetos. E para fechar, a gente vai falar dos ETFs. Eu gosto bastante da combinação de ETFs e do stock picking. Logo à frente, a gente vai ver o desenho completo da carteira e as suas proporções, mas a gente tem aqui o que a gente chama de Exchange Traded Funds, ou fundos negociados em bolsa. São uma forma prática e eficiente de você acessar mercados amplos e diversificados com um único investimento. Enquanto o stock picking permite a personalização ao escolher as empresas individualmente, os ETFs oferecem um benefício complementar que pode ser uma estratégia para a tua carteira FIRE, que é a diversificação simples e ampla, e neutra também, né? Um único ETF, por exemplo, pode incluir dezenas ou até centenas de ativos espalhados por setores ou regiões ou temas específicos. Por exemplo, o VOO, o SPY ou o IVV, né, que são 3 ETFs bastante conhecidos que oferecem a exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, do S&P 500. Então você comprar um ETF é tão simples quanto comprar uma ação, e eles são negociados na Bolsa de Valores também. Então imagina que com uma única compra eu tenho 500 empresas. É um pacote de empresas que você compra de uma única vez. E com isso a gente tem uma característica comum, que é o custo reduzido. Os ETFs têm taxa de administração significativamente mais baixa do que fundos geridos ativamente. Isso torna os ETFs uma opção economicamente bastante interessante para quem busca eficiência, simplicidade e praticidade, e ideal para investidores que querem diversificar de forma automática, sem precisar analisar as empresas selecionadas, né, empresa por empresa, de forma individual. Outra estratégia que merece um vídeo longo é o Factor Investing, ou investimentos por fator. O Factor Investing é uma abordagem que utiliza os ETFs para focar em características específicas que historicamente geraram retornos superiores ao mercado. Alguns fatores comuns, como valor, crescimento, qualidade e volatilidade. E há estudos famosos sobre o tema que permitem que a gente acesse esses fatores sem precisar selecionar ações individualmente. E os estudos do Fama e do French introduziram os modelos de 3 fatores, que foi lá lançado em 1993, e o de 5 fatores em 2015, ampliando o tradicional CAPM, né? O modelo de 3 fatores, ele explica os retornos com base no risco do mercado, tamanho, né? E também valor. E o modelo de 5 fatores, que adicionou novos fatores aqui dentro desse estudo. Mas por que usar ETFs e Stock Picking? Por que eles se complementam? Como a gente falou, o Stock Picking oferece uma personalização, um controle sobre os ativos que você vai escolher colocar na carteira. E já os ETFs eu gosto de usar, eu acho bastante interessante para compor a base, uma base diversificada, neutra, para complementar a carteira com ações específicas. Eu busco, então, o Stock Picking para capturar oportunidades pontuais. Então, investir em ETFs é uma forma inteligente de diversificar, reduzir os custos e simplificar a sua jornada financeira. Eles oferecem acesso a mercados amplos e estratégias de Factor Investing, tornando-se uma peça fundamental na carteira de investimentos
deixando ela bastante equilibrada, né? Então, usando em conjunto com o Stock Picking, os ETFs garantem eficiência e estabilidade na construção de patrimônio. E por fim, a gente vai falar aqui sobre os criptoativos. Eu não podia deixar de mencionar, né, os criptoativos, que é uma classe inovadora, né, como a gente tem com o Bitcoin, por exemplo, que pode agregar valor à carteira devido à sua descorrelação com outros mercados. Então, falar sobre criptoativos, né, qual é o papel dos criptoativos, especialmente o Bitcoin, né, como um elemento alternativo para a carteira FIRE. Então, como entusiasta de tecnologia e também por ser formado na área, eu não poderia deixar de mencionar, né, esse impacto que é revolucionário do Bitcoin e das criptomoedas no cenário financeiro em geral, né? A tecnologia que é globalmente hoje utilizada. Apesar da sua volatilidade, né, o Bitcoin ele apresenta características que são únicas, que podem ser estrategicamente exploradas como uma classe de ativos diversificada, né? E com isso em mente, a gente vai entender por que ele merece atenção, né? Por que considerar os Bitcoins? Em primeiro lugar, o Bitcoin possui uma característica que o diferencia das classes de ativos tradicionais, que é a sua descorrelação. Isso significa que enquanto as ações ou a renda fixa ou outros investimentos são afetados por eventos econômicos, o Bitcoin pode, né, se comportar de forma independente, né, trazendo mais resiliência para a carteira. Outra razão importante é a proteção contra a inflação e a descorrelação com fatores aqui da desvalorização cambial, por exemplo. Além disso, o Bitcoin oferece alta liquidez, sendo um dos ativos mais negociados globalmente. Isso permite que os investidores possam acessá-lo de maneira rápida e eficiente, seja para compra ou para venda, que é algo crucial aqui para uma carteira FIRE. E a gente não pode esquecer também do histórico de crescimento exponencial, algo que a gente vê aí desde a sua criação ali em 2009. O Bitcoin tem sido uma das classes de ativos com melhor desempenho, atraindo investidores institucionais, também pessoas físicas ao redor do mundo. Então a ideia aqui por trás é buscar acompanhar de perto essa inovação, né, essa adoção global, né, da moeda, além, é claro, do pioneirismo no uso, né, da blockchain, que continua ganhando espaço como reserva de valor e, em alguns casos, até como meio de pagamento. Cada vez mais as empresas e governos estão integrando, né, o Bitcoin como uma peça do seu ecossistema financeiro. Apesar das vantagens, é importante a gente entender que o Bitcoin não está livre de riscos, né? Então é um ativo extremamente volátil, com preços que podem variar, né, podem variar significativamente em curtos períodos. Isso exige disciplina e uma boa tolerância ao risco também. Outro ponto que é interessante, né, ficar de olho, é a regulação. Diferentes países têm abordagens distintas para os criptoativos, né, o que pode impactar a adoção e a estabilidade do mercado. Para investir, por exemplo, em Bitcoin, é fundamental que você armazene, né, de forma adequada, utilizando carteiras seguras e tomando medidas contra possíveis ataques cibernéticos. Então, na minha visão, a estratégia para buscar aqui com as criptomoedas é o buy and hold, tá? Integrar o Bitcoin de forma eficiente na carteira FIRE e buscando a estratégia de comprar e segurar, manter esses ativos no longo prazo, tá? Ignorando as oscilações de curto prazo e capturando o potencial de valorização ao longo dos anos. Uma alocação, então, moderada é fundamental para a gente pensar. Hoje eu tenho como meta pessoal entre 5% a 10% da carteira. Esse equilíbrio ajuda a aproveitar o potencial sem comprometer a segurança do restante do patrimônio. Cada classe tem a sua característica aqui. A renda fixa oferece segurança e previsibilidade. As ações e os ETFs trazem crescimento. Os fundos imobiliários e os REITs geram renda passiva e expõem você ao mercado imobiliário, enquanto as criptos oferecem inovação, mas com cautela. Então, a estrutura da carteira FIRE que eu vou propor, eu venho desenhando essa carteira para mim ao longo de mais de 10 anos, e ela segue uma visão geral entre Brasil e exterior, garantindo uma diversificação e equilíbrio entre ativos locais e internacionais. E o principal aqui é que a carteira atenda às minhas necessidades como investidor.
Você não precisa fazer exatamente assim, mas pode se inspirar para construir a sua carteira com base nos conceitos que a gente está conversando aqui. Essa é a proporção que eu desenhei para mim. Eu não comecei com essa exposição logo de início, né? Eu fui aos poucos estruturando. Você não necessariamente precisa ter todas as classes aqui logo de largada, tá? Eu comecei montando minha posição no Brasil, escolhendo as ações, desenhando a carteira, e na sequência fui para o exterior, comecei estruturando primeiro os ETFs. Eu comecei com o que me deixava mais confortável no início para ir montando aquele alicerce. Então, dito isso, dado o disclaimer, essa é a proporção alvo para minha carteira e que eu acredito ser bastante interessante para você avaliar também. Fiz a separação aqui entre Brasil e exterior, né, 50-50, onde a gente tem aqui na alocação Brasil divididos entre ações e fundos imobiliários. Então perceba que a gente tem também aqui duas caixinhas, né, de renda fixa, essas caixinhas separadas aqui. A renda fixa no Brasil ela é tratada como uma ferramenta, objetivos específicos para prazos determinados ou para reservas futuras, tá? Então ela não integra a minha carteira de investimentos, mas ela oferece segurança e estabilidade. A exemplo, a gente tem os títulos IPCA. A principal função é proteger o poder de compra e criar liquidez para objetivos programados. E assim, a caixinha da reserva aqui também, à esquerda, ela fica também separada para quando for necessário utilizá-la. Não faz parte, eu não contabilizo como uma parte da minha carteira. É um valor que fica ali disponível para necessidades imediatas ou uma emergência. Nem faz parte da carteira global, eu nem contabilizo, tá? E nos 50% restantes, para alocação no exterior, também dividi em 50-50 entre stocks e REITs. Então, como é que está essa divisão aqui? Eu dividi aqui a parte de gestão ativa e gestão passiva, ou seja, parte em stock picking e parte em REIT picking. A parte de ETFs de stocks e ETFs de REITs. Essa estratégia, ela combina a gestão ativa e passiva e oferece um equilíbrio entre diversificação ampla e oportunidade de capturar crescimento específico. E uma pergunta comum aqui, né, é por que não investir tudo no Brasil ou tudo no exterior? Quais os riscos de investir apenas no Brasil? Essa é a pergunta, né? Quando a gente pensa em investir apenas no Brasil, alta exposição ao risco econômico e político local. Concentrar em um único mercado, então se você pensar apenas no Brasil, você fica com uma dependência total ao real, né, sujeito à desvalorização cambial. E quais os riscos de investir apenas no exterior? Aqui você pode ter uma desconexão com a tua realidade local, se você tem despesas em real e renda em reais. Também pode incorrer em custos mais altos e complexidade tributária, além do risco cambial inverso. A valorização do real pode impactar os teus retornos. Eu acredito que um balanceamento seria mais adequado para quem mora no Brasil e tem gastos em real, que é o meu caso. Então, eu busco um balanceamento 50-50, por exemplo, que não é regra, tá? Que fique claro. Você pode optar por outra proporção, assim como eu fiz no início. Comecei com 10% como alvo no exterior, depois para 20% e hoje eu já estou buscando algo como 50%. Então lembra que o segredo aqui não está em apenas o que colocar na carteira, o que incluir na carteira, mas também no que evitar. Fazer escolhas alinhadas ao seu perfil e manter o foco ao longo do tempo. E agora que a gente já entendeu os pilares de uma carteira de investimentos, chegou a hora da gente falar de algumas dicas práticas que vão realmente alavancar a sua estratégia. São ações simples, mas extremamente poderosas para maximizar o seu crescimento patrimonial. O primeiro ponto é investir mensalmente com regularidade, mesmo que sejam valores pequenos. O segredo para o crescimento do seu patrimônio está na consistência. O efeito dos juros compostos ele é exponencial. Então, quanto mais cedo você começar, maior será o impacto no longo prazo. Outra dica essencial é sempre reinvestir os dividendos enquanto você está acumulando patrimônio. Reinvestir os dividendos ele acelera o crescimento da tua carteira. Então imagina que um ativo lhe gera dividendos de 6% ao ano. Se você reinvestir esses dividendos, os juros compostos farão um trabalho, né, de crescimento exponencial que vai gerar um acúmulo de patrimônio ainda mais rápido. Esse pequeno esforço hoje faz uma grande diferença no futuro, tá? Um outro ponto é minimizar os custos. E quando eu digo custos, eu estou falando aqui de taxas e encargos.
e outros gastos, qualquer outro gasto que impacte diretamente a sua rentabilidade no longo prazo. Mas por que é importante minimizar esses custos? Tá? Imagina que uma carteira é como uma casa e os custos representam pequenos vazamentos, tá? E no início eles podem parecer insignificantes. No entanto, com o passar do tempo, esses vazamentos podem se transformar em um grande problema, corroendo parte significativa do teu patrimônio. Um dos grandes vilões dos investimentos são as taxas. Muitos investidores subestimam o impacto dessas taxas e essas despesas elas podem reduzir drasticamente o retorno final de uma carteira, principalmente quando considera horizontes de longo prazo. É como construir um patrimônio e entregar parte dele ao longo do caminho, né? Minimizar os custos é mais do que uma questão de economia, é uma estratégia de preservação e aceleração de crescimento de patrimônio. Quanto mais você entende de investimentos, é melhor, né? Quanto mais preparado você tiver, melhores são as suas decisões em momentos críticos, né? Onde você precisa tomar alguma decisão, ou até mesmo optar por não tomar nenhuma decisão, que faz parte do jogo, né? A educação financeira não é apenas um complemento, ela é o pilar da sua independência financeira. Então, investir em conhecimento é tão importante quanto investir em ativos. Afinal, não adianta você construir uma carteira se você não entende como ela funciona ou como ajustá-la para os seus objetivos. Por onde que você pode começar para fazer isso? Busque livros que te ajudem a entender os fundamentos, tá? Como gestão de riscos, estratégia de diversificação e o funcionamento dos mercados. Participe também de cursos que fornecem essa orientação prática e aprofundada para melhorar as suas decisões financeiras. Além disso, consuma conteúdos confiáveis regularmente, tá? Canais como esses são feitos para te ajudar a navegar no mundo dos investimentos de forma simples, clara e objetiva. Então, com mais conhecimento, você evita erros e toma decisões alinhadas aos seus objetivos no longo prazo. Mais uma dica que é importante, tá? É revisitar e revisar a sua carteira de investimentos. É uma prática essencial para garantir que ela continue alinhada aos seus objetivos. O meu método de rebalanceamento é simples e prático, tá? Após desenhar a carteira ideal, eu busco sempre investir e aportar nas classes de ativos que ficaram mais para trás do meu alvo. Essa abordagem permite que a carteira volte ao equilíbrio gradualmente, sem a necessidade de movimentações frequentes ou vendas de ativos. Mas por que o rebalanceamento é tão importante assim? Você tem aqui a chance, né, de fazer o controle de risco. Se uma classe de ativos performa muito bem, ela pode acabar dominando a carteira como um todo e aumentando o risco. Então, rebalancear reduz essa exposição excessiva e mantém a carteira diversificada. Eu utilizo essa estratégia, abro minha carteira uma vez por mês, vejo como estão as proporções, faço um investimento e fecho, e agora só no mês que vem, tá? Então, quando eu desenho a minha carteira, o meu foco principal, tá? Ele não está no retorno, e sim no risco. Tá? E antes de qualquer decisão, a pergunta que você precisa fazer é: quanto risco eu estou disposto a aceitar? Entender e controlar o risco é a base, tá? Para construir uma carteira que seja não apenas lucrativa, mas resiliente. Muitas vezes o erro está em perseguir retornos altíssimos sem avaliar os riscos envolvidos, o que pode comprometer todo o teu planejamento financeiro. Mas por quê? Né? Porque o risco tem que ser o foco, não tem que ser a rentabilidade. Então, ao priorizar o controle do risco, você evita perdas significativas em momentos de volatilidade de mercado. O objetivo é proteger o que você já acumulou. Então, investir em ativos com risco alinhado ao teu perfil traz mais tranquilidade, reduzindo o estresse em períodos de instabilidade. Uma carteira balanceada com riscos bem calculados se torna muito mais tranquila e sustentável, permitindo que você mantenha a estratégia ao longo de vários anos, independentemente das condições de mercado. O meu conselho é simples e direto. Não perca muito tempo com os pequenos detalhes. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em acertar cada escolha que a gente acaba paralisado e não fazendo nada. Tá? É o chamado status quo, né? No mundo dos investimentos, essa inércia ela pode custar caro. Então, concentre-se no que realmente importa. Invista regularmente, aprenda os conceitos básicos e, acima de tudo, evite escolhas ruins. Erros grandes podem comprometer a tua carteira
E a busca pela perfeição, tentando acertar o ativo perfeito, muitas vezes faz com que a gente esqueça o que é mais importante, que é estar sempre em movimento. A consistência supera a perfeição nesse caso. No longo prazo, o que faz diferença não é encontrar o melhor ativo, mas sim a sua capacidade de manter a rotina dos aportes, reinvestir os rendimentos e seguir firme no planejamento. Consistência é a chave para transformar objetivos abstratos em resultados concretos. E um dos segredos para construir uma carteira buy and hold alinhada aos princípios do FIRE é simples, mas também é bastante poderoso: investir no longo prazo e ignorar as oscilações diárias de mercado. Essa abordagem não apenas reduz o estresse, mas também aumenta as suas chances de alcançar resultados consistentes. Mas por que você deveria ignorar as oscilações diárias? Para evitar decisões impulsivas, tá? As oscilações diárias elas podem causar medo e euforia, levando você a tomar decisões precipitadas, como vender ativos em queda ou comprar no pico do preço. Essas reações emocionais geralmente prejudicam o desempenho da carteira, né? Quase sempre prejudicam, na verdade, né? No curto prazo, o mercado pode parecer caótico e aleatório, mas no longo prazo ele tende a refletir os fundamentos dos ativos. A cotação ela segue o lucro. As empresas sólidas, os fundos bem geridos e o mercado em expansão geram retornos consistentes quando mantidos por anos, tá? Então evite ruídos de mercado. As notícias e manchetes diárias são projetadas para chamar atenção, mas nem sempre refletem o que realmente importa para os seus investimentos. E em vez de reagir a essas informações, foque no que você pode controlar, a sua estratégia de longo prazo, tá? Investir é mais do que simplesmente colocar dinheiro em ativos. É sobre entender onde você está investindo e o motivo por trás dessa decisão. Antes de incluir qualquer ativo na sua carteira, o primeiro passo é aprender o básico sobre ele. Entender os fundamentos de cada ativo é essencial para tomar decisões conscientes e seguras. Isso não significa que você precisa saber tudo do início completo, né? Ter todo o conhecimento dessa empresa que você está colocando em carteira. O importante é começar aos poucos e com pequenas posições e ir progredindo à medida que ganha confiança e conhecimento. Antes de colocar o seu dinheiro no mercado, dedique tempo para estudar. Veja vídeos como esse, leia livros e explore os conteúdos já disponíveis aqui no canal. Esses recursos vão construir uma base sólida. Então você pode usar a renda fixa como um ponto de partida. Imagina que você tem um valor maior para investir, né? Comece colocando tudo, por exemplo, em renda fixa. Daí, enquanto isso, você usa o tempo para estudar os ativos que você deseja aos poucos e incluindo na sua carteira FIRE. Tá? A renda fixa é uma ótima escolha inicial porque ela oferece segurança enquanto você se prepara para diversificar. Então, comece pequeno. Você não precisa se apressar para investir tudo de uma vez. Apesar de fazer sentido estatístico, emocionalmente ele pesa, essa decisão pesa muito. Então comece com pequenas posições em ações, fundos imobiliários ou ETFs e vá aumentando gradualmente conforme você for se sentindo mais confiante. O progresso gradual e aprendizado contínuo, essa é que é a ideia. Então coloque passo a passo essas estratégias e nunca pare de buscá-las. Então o mercado está sempre evoluindo e quanto mais você estuda, mais preparado você fica para lidar com as mudanças e oportunidades. O trabalho é o seu melhor ativo, é o seu principal ativo, embora aprender também seja fundamental. Então nunca esqueça que o foco principal ele deve estar naquilo que te gera renda hoje, tá? Que é o seu trabalho. E ele é o motor que financia os aportes da sua carteira. Então, quanto mais eficiente e produtivo você for no seu trabalho, mais recursos você vai ter para investir e mais rápido você vai atingir os seus objetivos financeiros. Por isso, veja os investimentos como uma extensão do seu trabalho. Eles são o próximo passo para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Mas é o esforço que você coloca na sua profissão que fornece a base para tudo isso, tá? Então, seja paciente, comece pequeno e continue aprendendo, tá? A consistência nos aportes e o esforço no trabalho são as chaves para construir independência financeira. Então, agora que você já tem conhecimento necessário para começar a planejar a sua carteira FIRE,
chegou a hora de dar esse primeiro passo de colocar tudo isso em prática, tá? A liberdade financeira, ela começa com as escolhas que você faz hoje, na verdade, né? Então não espere um momento perfeito, porque o melhor momento para começar a investir é agora, tá? Então cada decisão bem tomada é um passo na direção da independência financeira. Se você quer ir além e realmente construir uma carteira personalizada, totalmente alinhada aos seus objetivos e ao seu perfil, eu te convido para se inscrever no método definitivo de investimentos. Esse treinamento ele foi desenhado para te levar do zero ao avançado com foco na sua independência financeira e autonomia. O meu objetivo aqui não é te recomendar os ativos ou dizer onde você deve investir, é te entregar ferramentas, o conhecimento e a confiança necessária para que você possa tomar suas próprias decisões com clareza e segurança. Então a gente vai junto nessa jornada, porque a liberdade financeira ela está ao alcance de quem se prepara para conquistá-la. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar e também se inscrever no canal. Então, juntos a gente pode construir uma jornada FIRE sólida e sustentável. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.